o momento de eclipse é aquele momento, primeiro, ele é revelador, ele é um ponto de crise, ele é um ponto de transformação, mas é também um momento de oportunidade, porque ele carrega dentro dele sempre uma virada, um ponto ali de transformação. Não é digno de nota. É importante a gente entender eclipses, tá bom? Mas precisa primeiro entender o que ele significa. Então ele é uma ocultação, é quando um astro fica na frente do outro e cria uma sombra, certo? E essa sombra, então, é vivenciada aqui, né, na Terra, como o quê? Uma ausência de luz. É uma ausência de luz. Então, simbolicamente, é exatamente a mesma coisa. É como se a gente estivesse ali, estamos andando pela vida, de repente apaga a luz, não tem como iluminar. Você não consegue mais enxergar o caminho. Então, quando você está no escuro, o que você tem que fazer? Se não tem como acender nenhuma luz, você tem que se iluminar de dentro para fora. Seria essa a ideia do eclipse. Por isso que ele acaba sendo um ponto de transformação na vida, ele acaba sendo um momento importante para a gente iluminar aquela área do mapa onde está caindo o eclipse, certo? Que área que é? Então, essa área é importante, não é? Cada casa, cada área do mapa vai dizer uma função para aquele eclipse, para aquela tarefa, né? É uma tarefinha, um exercício que a gente tem a cada eclipse. Onde ele cai, que casa que ele cai, o que ele faz, que aspectos ele faz no mapa, certo? Então, entendendo agora de um jeito mais abrangente, eclipses são momentos de transformação, momentos onde a gente tem condições de mostrar, de fato, qual é a sua luz, né? Qual é o seu brilho? Porque você tem que fazer esse esforço, porque a gente não tem essa luz mais. Seria isso. Lógico que ele dura pouquinho tempo no céu, ainda bem, né? Então, são minutos ali que um astro fica na frente do outro. Nesse caso, que é o eclipse de lua nova, sim, é o encontro, então, da lua e do sol, né? Depois nós temos o outro eclipse, que é o de lua cheia, aí sim é o contrário, né? Quando existe a sombra da lua, aí a Terra está no meio, mas esse de lua nova, que acaba sendo sempre os eclipses um pouco mais fortes, eclipses solares, é exatamente esse que dá o receio, né? Que é aquele momento que não é visível no planeta inteiro, são alguns pontos aí que são visíveis, mas é aquele momento que estamos sem luz, tá? Então, o esforço de enxergar. Na parte mais prática da vida, a gente fala assim, no mundo dos negócios, o dia que acontece o eclipse é sempre aquele momento de atenção. E por quê? Porque a gente está sujeito a não enxergar, não é o que nós estamos fazendo. Seria essa a ideia. Então, a recomendação para negócios, para trabalho, é sempre que você tome cuidado naquele dia, principalmente no dia, por exemplo, aqui, ó, 20 de abril, né? No dia que acontece o eclipse, tomar um pouquinho de cuidado, com decisões importantes, né? Não vai assinar o empréstimo da sua casa num dia de eclipse, né, gente? Então, o que é o recomendável? Que você preste muita atenção com as decisões. E esse eclipse, mais ainda, porque ele acontece junto com um aspecto muito desafiador. Plutão faz parte desse eclipse, portanto, desse mapa. Esse Plutão faz a quadratura com o Sol, faz com a Lua, faz parte do eclipse. E aí, mais ainda, a gente tem que tomar muito cuidado com decisões mesmo, né? Com aquilo que você se compromete seu nome, por exemplo, médio e longo prazo, principalmente. Então, grandes movimentações de dinheiro, pessoal que trabalha com a bolsa, né? Mercado de valores tem que tomar um pouco de cuidado. Então, não é o dia melhor, né? Aquele dia melhor para você tomar decisões assim de vida, sabe? Aquelas decisões de vida, não é. Então, já anota, 20 de abril. E aí, eu vou ter que deixar outra recomendação, que no dia seguinte, como é o dia 21 de abril, é o dia que Mercúrio começa o movimento retrógrado, também não é o melhor dia para tomar decisões assim de vida. Então, a semana que vem, gente, nós temos aí o tipo 1 obstáculo, ali um entrave, que começa mais ou menos ali no dia 19 mesmo, na quarta-feira. Então, quarta, quinta, vamos falar novamente. Eu vou encontrar vocês aqui na quinta que vem, vou falar disso, mas já estou avisando antes, né? Então, 19, 20, 21, portanto, quarta, quinta e sexta. Da metade em diante da semana, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado mesmo, tá bom? É bom a gente perceber onde é que aqueles pontos estão tocando o nosso mapa. Se você conhece seu mapa, melhor ainda, né? Porque aquela área da vida é a área que a gente está sujeito a não enxergar direito, tá bom? É assim que a gente analisa um eclipse no nosso mapa. Aquela área onde está caindo é a área que você tem que ter mais cuidado. Imagina que das áreas todas do mapa, é aquele ponto, aquela área do mapa, do seu mapa, onde é mais difícil ainda enxergar.
Então, é onde você precisa se esforçar mais, a partir de dentro para fora, um grande trabalho de autoconhecimento, para fazer brilhar a sua luz interior. Por quê? Porque você não tem luz ali naquela área. Simbolicamente é isso. E lógico que quando você faz um esforço desse tipo, o que você está fazendo? Na verdade, um trabalho de autoconhecimento. Você está buscando dentro recursos necessários para iluminar aquela parte que não está dando para ver direito, que está confuso, que está embaçado, que tem nuvens ali na frente para você ter essa dificuldade de enxergar. Então, são os desafios que a vida nos põe, nos coloca, para que a gente desenvolva habilidades, desenvolva talentos, ou busque esses talentos que às vezes estão lá, só aguardando serem despertados, né? Porque a gente tem talentos, às vezes, não sabe que tem. Então, você precisa de uma crise, ou de um ponto de obscuridade, às vezes, para descobrir que, olha, eu tinha aquilo. Olha, não é que dá para fazer isso, né? Principalmente quando a gente não enxerga. Então, quando você está nessa situação, normalmente a gente precisa do esforço maior. E Plutão envolvido nisso, que é um planeta que fala de transformações mais radicais, e no campo dos negócios fala de estratégia, então uma lua nova é a lua do quê? Agora vamos lá voltar aulinhas aqui do Astrovisão. Lua nova, que fase que é? É a fase de início de ciclo, não é? É o momento, então, que está iniciando, momento de planejar. Então, esse eclipse pode, de fato, mostrar para você, se você, então, fizer toda essa tarefinha, todas essas etapas aqui, ó, que eu coloquei para vocês, pode mostrar o que precisa ser cortado mesmo, radicalizado em termos de estratégia da sua vida, porque não está mesmo funcionando. Então, ilumina essa área que está acontecendo nesse eclipse, e vai acontecer no signo de Áries, que é um signo ligado também às iniciativas, ao empreendedorismo, a sua ação, né, a sua ação perante a vida, a sua força de batalhar pelas coisas, né, o seu poder de conquista, a sua força de guerreiro. E o Plutão ali envolvido pode te ajudar. Lógico que é uma quadratura, então é difícil, é um desafio, mas é justamente no desafio, nas quadraturas, que a gente tem mais energia, né? É o atrito, então dá mais energia ainda para você descobrir ali e iluminar aquela área a partir de você. Lembra? Não é com a luz dos outros, não. Não é com a luz lá fora, não tem luz lá fora. Não dá para comprar lanterna, não tem. Imagina o seguinte, não tem. Tá bom? Então, é você que vai ter que, dentro de você, buscar essa luz e iluminar, então, esse caminho que fica difícil de enxergar nos eclipses, tá bom? Não é o outro, não é a opinião do outro, não é a opinião do governo, não é a opinião de nada, tá, gente? Você que vai ter que, dentro de você, planejar, portanto, lua nova, uma lua de planejamento, uma lua de renovação também. Lembra que o início da fase lunar mostra o quê? Que finalizou uma etapa e está começando uma outra. E está começando já com uma força de eclipse. Já está começando com essa necessidade de iluminar de dentro para fora o seu caminho, né? E o Plutão falando o quê nesse eclipse? Dizendo, olha, é o seguinte, tem que radicalizar. Tem, talvez, que transformar coisas de uma forma mais, sem ficar na dúvida, né? E tomar uma definição de vida, certo? Definir, resolver, né? Decidir mesmo, mas com a quadratura é um desafio, certo? É um desafio. Esse é um lado que eu vou dizer assim, mais filosófico, né? Mais ligado ao nosso desenvolvimento, seja de vida, seja de negócio. Mas é um eclipse que pode trazer, assim, turbulências no ponto de vista social, né? Então a gente já está vendo algumas coisas complicadas com relação aos tumultos que estão acontecendo no mundo, né? Questão aí dos países que estão em conflito. Os conflitos tendem a ficar um pouco mais complicados com esse mapa de eclipse, né? As tendências de agressividade entre as pessoas também com esse eclipse, né? Então vamos tomar cuidado.